E aí, minha gente, beleza? Voltamos aqui para gravações novas no episódio, né, nesse ano de 2025, dando continuidade aqui nos trabalhos do podcast. Esse primeiro episódio vem trazer um caráter de comemoração do ano de 2025. É que neste ano, a profissão, a nível de América Latina, está sendo parabenizada, está completando 100 anos de existência. Mas esse não é apenas um episódio para comemorar e trazer aqui uma linha do tempo do serviço social latino-americano. Tentar trazer aqui algumas características que já foram remontadas em outros episódios, mas que configuram esses 100 anos do serviço social, 100 anos da profissão na América Latina. Um primeiro ponto a se trazer é que falar desse passado não é apenas falar por falar, mas é uma tentativa de trazer para o futuro um presente que reclama o passado, né? Tentando nos ajudar a compreender melhor a sociedade em que vivemos hoje, defender e preservar, em nosso caso aqui, o serviço social e equacionar e ultrapassar desafios que se põem para o serviço social contemporâneo. Então é mais ou menos esse o caráter desse episódio. Vai ser um episódio, creio, curto, mas que tentarei trazer aqui algumas determinações desse surgimento do serviço social e desse percurso de 100 anos da profissão. O primeiro ponto, né, quer dizer, o segundo ponto aqui a ser destacado é que não é meramente uma história do serviço social. Isso aqui é um ponto-chave bem importante para a gente ter como horizonte esse episódio, né? O serviço social brasileiro vem trabalhando já desde a sua renovação na sua vertente crítica com a concepção do serviço social na história e não apenas uma história do serviço social, ultrapassando ali a barreira do endogenismo dessa análise profissional. Então, o serviço social na história é, traz a concepção de que é importante compreender que a profissão está inserida numa gama de contradições da realidade, que está num emaranhado de correlações de forças sociais e políticas. Então, o serviço social na história e compreender, né, esse processo do serviço social na história é compreender o complexo histórico que possibilitou o florescimento da profissão. Então, falando um pouco desse complexo histórico que possibilita o florescimento da profissão na América Latina, a gente vai ter uma diversidade de aspectos da luta de classe, do papel do imperialismo norte-americano, assim, primordialmente, o papel da igreja, e primordialmente da igreja católica, e o redimensionamento do papel do capitalismo dependente latino-americano. Esses são aspectos que a gente vai analisar na hora de pensar esse surgimento desse serviço social na América Latina. Esse surgimento ele vai se dar em 1925 no Chile, né? Ali a expressão da primeira escola chilena de serviço social, que vai ser a primeira nas Américas, na América Latina no caso, né? Então, esse surgimento ali na expressão do Alexandre Del Rio, que era um médico chileno que institucionalizou essa formação de serviço social a partir do âmbito acadêmico e que o fez com a intencionalidade de ter uma subprofissão que fosse subalterna ao saber médico para uma determinada prática interventiva nas expressões da questão social chilena. Então, esse vai ser o bojo no qual essa primeira escola de serviço social vai surgir. E na sequência vão surgindo outras, como o Brasil em 1936 e o Peru em 1937, que são as primeiras escolas de serviço social que vão surgir na América Latina. E esse surgimento, né, ele vai ter uma característica interessante, que é um debate
inclusive que o Manuel Manrique Castro traz no seu livro História do Serviço Social na América Latina. E ele é muito elogiado, inclusive, nos prefácios do livro, nos comentários antes de iniciar o texto do Manrique, que é a característica que o Manrique vai trazer de um debate de que, olha, esse serviço social que surge, apesar de muito debatido, ele não é um mero reflexo dos, dos estatutos franceses, alemão, belga e estadunidense. Ele também tem um quê de propriedade, um quê de particularidade. Então, a gente pode pensar aqui um debate, inclusive, entre o serviço social, quando surge na América Latina, ele é um mero reflexo do serviço social francês, no caso do franco-belga, do alemão, do estadunidense, ou podemos já inicialmente chamar esse serviço social de um serviço social latino-americano? É uma pergunta que se faz bastante nessa parte da história do serviço social, dessas determinações que vão compor inicialmente a história do serviço social latino-americano. Então, a partir da visão de Manrique, ele vai falar, o serviço social não é meramente um reflexo. Há aspectos que vão determinar a particularidade desse serviço social na América Latina, muito embora inspirados teoricamente, metodologicamente, nas escolas francesas, alemã, belga, estadunidense de serviço social, que vão trazer os primeiros professores, as primeiras inspirações para uma formação desse quadro inicial do serviço social na América Latina. E isso é inegável. Mas, por outra via, há aquilo que é próprio da dinâmica do capitalismo independente latino-americano, que vai proporcionar o surgimento desse serviço social e uma diferenciação, ainda que sobre os horizontes dessa inspiração franco-belga, dessa inspiração estadunidense, mas que vai ter ali a sua particularidade e um dimensionamento diferente na América Latina. Então, a gente passando por esses aspectos, pode observar também, nesses 100 anos, um processo de institucionalização que vai se dar, grosso modo, entre os anos 30 e os anos 40, nas diversas nacionalidades aqui da América Latina e que tenha a sua repercussão mais famosa no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, mas que também tem é, repercussões nos outros países da América Central, os outros países menores da América do Sul, como a Bolívia, a Venezuela, o Peru, e que vão se organizando nessa institucionalização do serviço social, nesse processo inicial, entre os anos 30 e os anos 40. Um outro aspecto que também a gente comenta bastante é esse serviço social de caso, de grupo, de comunidade, que serão expressões de um momento histórico do serviço social latino-americano que, face às lutas sociais e às transformações da sociedade latino-americana, no seu desenvolvimento capitalista, no desenvolvimento das forças produtivas, da luta de classes e dessa luta por um novo horizonte de América Latina, um novo horizonte de vida e de sociedade, né, nos diversos países, a gente vai ter essas transformações do modo com o qual o serviço social vai dinamizar o seu trabalho, seja pelo método de caso, pelo de grupo, o desenvolvimento de comunidade e o desenvolvimento e organização de comunidade, até desembocar naquilo que a gente vai chamar de reconceptualização do serviço social. E todos esses momentos eles vão demonstrar uma transformação da identidade, da imagem e da autoimagem da profissão, que são nexos que vão passar por diversos amálgamas
que vão compor a ideia do serviço social e a ideia do assistente social ou da assistente social, que é a ideia do apóstolo social, muito utilizada nesse início da profissão, ainda muito em contato com essa igreja católica que vai formar as primeiras escolas e que vai tá em disputa até um processo de secularização completa da profissão, mas que vai estar muito disputa nesse processo com o tomismo, com o neotomismo, né? Então, esse apóstolo social, que vai ser essa primeira indicação do assistente social, o agente de transformação, que também vai ser uma outra identidade, uma outra imagem da profissão, principalmente nos anos 50, com os booms do desenvolvimento, né, da ideia de desenvolvimento na América Latina, especialmente no Brasil, na Argentina, no Chile, né, que é essa ideia de um avanço das forças produtivas, um avanço do Estado social, da transformação desse capitalismo dependente latino-americano com um modelo de desenvolvimento muito pautado ali também pelas ideias dos Estados Unidos, né, das cooperações da ordem da Aliança para o Progresso Latino-Americano, né, com base nas ideias dos Estados Unidos, mas também com um grande debate latino-americano de autores latino-americanos, com inspiração na CEPAL, né, com inspiração também nos comunistas, nos socialistas, nos anarquistas que vão debater essa realidade e que vão tentar transformar esse caldo cultural que é a América Latina. Até a gente ter também desse agente de transformação para a concepção do serviço social e do assistente social enquanto um trabalhador inserido na divisão social do trabalho, que é essa visão que veio junto com o debate da reconceptualização latino-americana e também aqui no Brasil, né, que é o grande expoente dessa renovação do serviço social, especialmente na sua intenção de ruptura, de compreender o serviço social enquanto uma profissão inserida nessas relações sociais, inserida nessa dinâmica, nessa contradição entre capital e trabalho, no qual o assistente social não é um mero agente de transformação, mas é um trabalhador que está inserido nessa divisão social do trabalho, que cumpre uma tarefa determinada e que é determinado por essa realidade e por essa dinâmica de trabalho, de venda da sua força de trabalho, mas que possuem autonomia relativa e que essa autonomia relativa o permite, a partir de um projeto ético-político, a partir de um outro horizonte profissional e societário, tentar eh, transformar essa realidade não com caráter messiânico, mas com caráter ético e político. Então, há essa transformação, essa, se me permitem a palavra, evolução, mas é uma evolução aqui no caráter do ser social, uma evolução das relações sociais, não com uma ideia de evolucionista e tal. Então, essa transformação da identidade, da imagem e da autoimagem da profissão nesses 100 anos de maneira, passando rapidamente aqui, da profissão na América Latina. Então, todo esse complexo, todo esse equacionamento histórico que a profissão passa nessa história, o serviço social na história da América Latina, compreende essa rica história dos 100 anos na profissão, nesse emaranhado, nesse caldo cultural que é a América Latina. Então, esses aspectos todos nos traz uma reflexão daquilo que somos hoje enquanto profissão, seja no Brasil, seja na América Latina como um todo, e dos desafios que compõem essa realidade social. A América Latina na atualidade passa por diversas turbulências, diversos desafios que compõem a realidade no Brasil, com um governo de esquerda, mas com aspectos vacilantes na sua teoria política, vinculada muito a uma ideia de um neoliberalismo social. Na Argentina, com as dificuldades de um governo proto-fascista, ultraliberal, que tem acabado com o tecido social de proteção da classe trabalhadora argentina. Há um rumo de esperança com
aquilo que a gente vê na Colômbia, com um governo de esquerda avançado, que tenta pautar o debate na politização, numa constante luta por um novo horizonte para a classe trabalhadora colombiana. A gente tem as experiências do serviço social em Cuba, o serviço social no México com uma nova característica, mas tudo isso tensionado por uma nova dinâmica de um capitalismo cada vez mais voraz, que se assanha numa luta contra qualquer direito trabalhista, num avanço permanente sobre as riquezas naturais, sobre as fontes de recursos públicos, na privatização dos bens materiais sociais. Então, são complexos que vão conformando também a forma de atuação do serviço social na América Latina. Então, é importante a gente pensar esses 100 anos da profissão na América Latina com um olhar para o passado, mas para alimentar esse futuro com um novo horizonte da profissão, pautando sempre, no caso brasileiro, um projeto ético-político de vinculação às lutas da classe trabalhadora e com uma força para a gente manter as nossas lutas, manter o nosso horizonte, mas nunca sem perder a ternura, como já diria o nosso camarada Che Guevara. Então, esse é esse episódio. Tentei fazer aqui de uma maneira mais curtinha, apenas para celebrar essa passagem dos 100 anos da profissão na América Latina. E não deixem de acompanhar o podcast. Aqui no podcast a gente já tem uma série de episódios que remontam essa história que eu tentei trazer aqui rapidamente, mas que trazem os aspectos de plataformas da profissão, da profissionalização, da institucionalização do serviço social na América Latina e no Brasil, da reconceituação latino-americana, da renovação do serviço social e as suas diversas eh, áreas de renovação, seja na intenção de ruptura, na reatualização do conservadorismo e na modernização conservadora. Então, há toda uma série de episódios aqui debatendo também o serviço social contemporâneo e é isso. Então, não deixem de compartilhar. Sigam o podcast nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, nas plataformas de áudio da sua escolha. Comentem, compartilhem e continuem acompanhando aqui o podcast, que é muito importante a sua participação para a gente poder alavancar aqui o podcast. Então, agradeço, espero que tenha gostado desse episódio. Um abraço e até a próxima.